E isso, como consequência, faz com que a gente busque melhores ambientes, melhores companhias, melhores interesses, melhores atividades. Agora, é isso mesmo, você falou que às vezes as pessoas param, né? Desistem. Então, parábola do semeador é um bom símbolo, né? Como se cada aula do curso de médios, da escola de aprendiz do Evangelho, fosse a semente lá. Uma cai lá no meio da estrada, a ave vem e come, a outra cai no meio do espinho, a outra cai na pedra, né? A outra cai em terra boa, né? A questão das práticas inferiores tem muito a ver com o uso que se dá para a mediunidade com relação ao uso egoístico e materialista, ou uso altruísta e espiritualista. Tá? É possível utilizar a mediunidade com interesses voltados para si mesmo, egoístico, né? E com interesses voltados para a matéria, coisas imediatas. Então, existem muitas atividades mediúnicas onde as pessoas querem ganhar, querem resolver problema, querem curar na marra, querem dar a volta por cima e ficar melhor que os outros. Todas as práticas que visam o egoísmo e o materialismo, lembra do que nós falamos no estado da sociedade? Tá? Em vez de elas ajudarem no processo do salto evolutivo, elas só botam lenha na fogueira. Numa humanidade que está totalmente perdida, onde a predominância é cada um por si e tal, em vez de a gente dar um exemplo de altruísmo, a gente querer cada um para si, é empurrar para o barranco. Né? Ou então, não, eu quero me dar bem, então eu vou pedir ajuda dos espíritos para me dar bem, e aí eu prejudico o outro para me dar bem. Então, numa sociedade onde todo mundo está em conflito constante, isso aí é empurrar para o barranco. Importante, para que a gente usa a mediunidade, né? Esse negócio, né, eu faço a minha lei, que é interessante. Na verdade, toda a legislação humana, né, ela é elaborada no interesse da coletividade. Então, no fundo, o melhor interesse da coletividade é Edna. A Edna disse que o resumo foi dado por Jesus, né? Fazer ao outro o que a gente quereria que também nós sejamos tratados do mesmo modo, reciprocidade, né? Quando existe, o que é a lei humana? A legislação humana é um conjunto de acordos coletivos. A gente combina, olha, vamos combinar que no sinal verde para no vermelho, no sinal verde você anda, no vermelho você para, né? Vamos combinar que tem que pagar um pouquinho de imposto do que cada um ganha para conseguir ser administrado para ter hospital, estrada e tal. Vamos combinar que por exemplo, todo mundo tem direito a matricular um filho na idade escolar, numa escola pública e tal. Esses acordos coletivos servem para que haja uma condição necessária para a vida de todos. Tá? Uma condição básica, mínima, suficiente para a vida de todos. Tá? Porque senão seria barbárie. Senão seria a idade da pedra, lá onde cada um luta para si e cada um que cuide do seu. Tá? Se fosse assim, a sociedade seria uma loucura, seria uma luta constante. Tá? Então, a legislação é uma demonstração de um avanço. Demonstra que a sociedade não está mais na idade da pedra, numa idade selvagem, e sim que consegue estabelecer acordos para todo mundo conviver e ter um mínimo, um básico para sobrevivência e para convivência. O processo de elaboração de uma lei, em geral, é desconhecido pela sociedade. Quando a gente vota nas eleições,
as pessoas que nos representam, que em geral chamam aquele bando de político lá, na verdade o quê? Houve toda uma estrutura onde se gastou muito esforço para que milhões de pessoas escolham quem as representa. Essas pessoas representantes de uma coletividade vão se reunir, vão desenvolver diversas atividades para que a sociedade possa se regular de uma maneira equilibrada. Então, em geral, o que a gente chama de políticos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, a vida deles, daquele momento em diante que eles são escolhidos, passa a ser representar uma parcela da população, se reunir com os demais representantes de outras parcelas da população e combinar entre eles quais são os acordos sociais que vão regrar a sociedade daqui para frente. Tá? É por isso que um representante, por exemplo, de deficientes visuais vai trabalhar na legislação para sinalizar as ruas para os deficientes visuais, porque os outros representantes não têm essa experiência. Tá? Tem aqueles que foram eleitos por um esforço de um grupo de trabalhadores, trabalhadores do porto, por exemplo, que aquela realidade não é conhecida, então ele tem que explicar para os demais que tem que fazer uma série de leis para regular a carga horária de quem trabalha no porto, de quem trabalha em transportes, assim por diante. É por isso que dá um conjunto grande de leis, porque a sociedade é muito complexa. Tá? E no final elas refletem a necessidade de se respeitar mutuamente. Por isso a necessidade de respeito às leis. O que ele está dizendo é que qualquer atividade espiritual não pode esquecer, tá, que tem que dar a César o que é de César. Não é só pelo fato de que a gente está vivendo uma atividade puramente espiritual, a gente deve esquecer que para isso nós construímos um prédio, esse prédio tem um registro na prefeitura, tá, que tem uma diretoria que foi eleita, que combinou um estatuto para funcionar as coisas, que certas pessoas representam essa sociedade em outras instâncias, como os impostos, o governo e tal. Ou seja, é necessário um conjunto de leis para que as atividades espirituais existam também. Senão a gente daria uma demonstração, né? Você fala uma coisa e faz outra. Né? A gente fala da justiça e dá um exemplo de descumprimento da justiça, é ruim, né? Ninguém faz, eu não faço também. Não quer dizer que o erro dos outros justifica o seu. Tá? É isso que é difícil. A gente está num ambiente onde, sabe, quem é o juiz do dever pessoal é a minha própria consciência. Veja, essa questão das práticas mediúnicas em relação às leis civis, também a gente deve, sabe, prestar atenção. As leis do Brasil são leis amplas, inclusivas, tá? Em outros países, as leis são mais restritivas. Tá? Em outros países, não existe o reconhecimento que existe o direito à prática da religião. Sabe? É complexo, né? Então, às vezes, é difícil a gente depois encarnar num país, depois você tem que mudar para outro e tem que seguir as leis daquele outro país também, né? Você veja que aqui todo mundo se entende, tá? Não existe aquele fundamentalismo onde fulano quer excluir o outro, né? Aqui todo mundo vive bem, o palestino vive ao lado do judeu, vive ao lado do muçulmano e é uma sociedade mais abrangente a nossa, né? Tem chance de ser pátria do evangelho, né? Eu creio que tomar uma posição diante do bem e do mal, tá? Jesus foi claro ao dizer, seja o seu falar sim, sim, não, não. Quer dizer, não fique em cima do muro com relação a assuntos de moral, né? Ter a posição clara do que é o certo e o errado para você. Veja, a gente é muito imperfeito. Às vezes a gente acaba achando que o negócio está certo e está errado. Mas o fato de cometer um erro, tá, não é condenado pelas leis de Deus. Tá? Por quê? Aquele erro vai ter uma consequência. Tá? Essa consequência nós vamos senti-la e a gente vai aprender.
Então, no final das contas, depois de tudo, depois da dor, do sofrimento, da reação, da reconstrução, quando passou por tudo, puxa, eu errei lá atrás, mas hoje eu estou mais evoluído, né? Porque aprendi com o meu erro. Tá? Ou melhor, aprendi com a correção do erro. Tá? Isso é uma coisa importante. Agora, o pior é quando a gente não toma nenhuma posição em relação ao bem e ao mal. Então, você não... Tá? É omisso. Tá? A omissão, ela pode ser muito mais danosa do que uma atitude errada. Porque a omissão a gente não vai aprender, a gente vai ficar neutro, a gente vai ficar morno, a gente vai ficar nulo. Tá certo? Não avança. O mal cometido, depois lá no fim, vai resultar num bem. Porque depois eu aprendo com o erro, com a consequência do erro. Agora, se eu não faço nada, nada acontece. Então, o importante é ter posições claras, mas nem por isso radicalizar e partir para o outro, partir para cima do outro por causa disso. A decisão que você tomou é para você. Ninguém é obrigado a acompanhar a sua decisão. Tá certo? Mas seja coerente com a decisão que você tomou. Né? Escolher uma determinada posição, seja firme. E depois, quando reconhecer o erro, seja firme também. Então vou para o outro lado, mas é porque eu aprendi, é experiência, não é mudança de opinião. Além de tudo, permite que a gente saiba que é necessário a gente se posicionar moralmente diante das coisas. Não adianta ter duas caras. Né? Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Não adianta a gente dizer, não, eu faço isso, mas pode o outro fazer aquilo lá que tanto faz. Aí, tá? A gente não pode ser conivente também com a multiplicação do mal. Que o mal é a ausência do bem, né? Mas o bem, o mal, a ausência do bem é uma omissão, quer dizer, o bem não está presente, precisava fazer força para o bem estar presente. Isso aqui tem a ver muito com a atividade mediúnica, viu? Porque o que ele fala, no fundo, é comercialização da atividade mediúnica. Tá? Essa especulação é a especulação material, né? O que ele está dizendo é fica lá, eu vou tirar proveito da minha capacidade mediúnica. Tá? Vou curar o outro e cobrar uma vantagem. Pode ser cobrar dinheiro ou pode ser cobrar prestígio. Tá? Ou vou trabalhar em mediunidade, vou psicografar livros aí, tá? E vou ficar famoso e conhecido e vou ficar sendo admirado pelas pessoas. Tá? Tudo isso são formas de especulação. Porque, no fundo, é o seguinte, vaidade é uma forma de querer recompensa, que é reconhecimento. E mediunidade é dar de graça. Dar de graça. É claro que, veja, a gente tem que saber que existe, por exemplo, culturas onde a atividade mediúnica é uma atividade profissional. Estados Unidos, Inglaterra, França, a atividade mediúnica é uma atividade profissional regular, reconhecida, registrada, uma característica dessa sociedade. Agora, nós não estamos fazendo um curso técnico profissionalizante aqui. Nós estamos fazendo um programa de espiritualização. É outra coisa. Por que caminhos a gente veio parar nessa turma? Como é que a gente veio conhecer a escola que veio através da qual viemos a conhecer o curso de médiuns? Tá? Que caminhos nos levaram à busca da espiritualização? Então, se a gente, em geral, recebeu graças e benefícios, né? Recebeu auxílio e atenção, recebeu a oportunidade de aquela ferramenta que nós pedimos de empréstimo antes de reencarnar, ser bem utilizada. Tá? Então, nesse contexto, no Brasil, na escola de aprendizes, no curso de médiuns, tá? Seria totalmente injusto eu ganhar dinheiro ou qualquer tipo de vantagem, nem que seja prestígio e admiração, por conta do exercício da mediunidade. Gente, esta é uma troca de visões, vivências, sentimentos. Não tem uma conclusão. Eu acho que é fascinante pensar o que vai ser a mediunidade daqui a 10, 20, 30, 50 anos.
Quantas perspectivas novas que a gente nem suspeita vão estar a serviço do ser humano. Mas o importante é a gente pensar nisso, né? Individualmente, nós nascemos com a missão de nos melhorarmos. A mediunidade foi uma das ferramentas para a gente se melhorar. Então, se cada um se melhorar, está cumprindo a sua missão. Coletivamente, a mediunidade exercida nesses padrões e critérios que a gente junto aqui conversou, vai ajudar a sociedade do planeta Terra a dar o seu salto evolutivo. Vai ser um fator para ajudar a humanidade na transição para melhor. Então, acho que o que a gente pode fazer é, todo dia quando reza, agradecer, né? Porque recebemos muito, muito, muito. Então, vamos sonhar o que vai ser a humanidade no ano 2100, 2200, vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha. Tá? Então, tá bom, gente. Então, paz e luz em nossos caminhos.